Olá! Voltamos aqui para concluir o nosso estudo do Antigo Testamento 2. Concluir o nosso estudo dos livros históricos. Eu digo concluir o Antigo Testamento 2 porque ainda não concluímos o estudo de todo o Antigo Testamento. Pois após os livros históricos ainda temos os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó, e os livros proféticos de Isaías em diante, cujas histórias, na verdade, se passam nesses períodos históricos que nós estudamos nos livros históricos. Há ainda um outro livro histórico, mas já faz parte do Novo Testamento, que é o livro de Atos, que já narra a história da igreja. Antes de Atos, nós temos os livros, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de Jesus, o ministério de Jesus, mas não são considerados livros históricos. Se nós seguíssemos uma linha de tempo, as últimas narrativas, então, seriam as narrativas de Neemias, já que Esther acontece no meio do livro de Esdras. Então, após o final do livro de Neemias, segue-se então um período de cerca de 400 e poucos anos sem narrativas, sem registros históricos do povo de Israel. Até o nascimento de Jesus, não há registro histórico do povo judeu na Bíblia protestante. Por que eu digo na Bíblia protestante? Porque na Bíblia católica há alguns livros, como os livros, na verdade, os livros de Macabeus, que narram episódios que aconteceram no meio desse período de 400 anos, após a reconstrução de Jerusalém, mas antes do nascimento de Jesus. A revolta dos Macabeus e várias situações que acontecem ali, naquela região da Judéia. Esses livros não estão presentes na Bíblia protestante porque eles não foram considerados canônicos, ou seja, como parte do cânon, parte do corpo da Bíblia para a igreja primitiva. Então, quando foi formado pela igreja primitiva, quais seriam ali os livros que entrariam na Bíblia? Esses livros históricos dos Macabeus não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, portanto não entraram, não foram considerados inspirados por Deus pela igreja primitiva. Porém, eles estiveram presentes em algumas traduções da Bíblia, na época, em especial a tradução grega, chamada Septuaginta. Essa tradução serviu de base para a tradução em latim, a tradução da Vulgata, que é a que originou a Bíblia Católica. Por isso, a Bíblia Católica tem até hoje esses livros e outros livros que não foram considerados pela Igreja Primitiva como inspirados por Deus. Então, como eles estavam na tradução grega, quando foi passado do grego para o latim, pegaram todos os livros que estavam na tradução grega e passaram, mesmo aqueles que não foram considerados pela Igreja Primitiva como inspirados por Deus. Por isso a Bíblia Católica tem alguns livros que a Bíblia Protestante não tem, já que a Igreja Protestante, desde o seu início, decidiu seguir as doutrinas e as escolhas da Igreja Primitiva, do início da Igreja que se formou ali a partir das narrativas de Atos. Então, por isso, esses livros dos Macabeus e alguns outros livros, chamados livros apócrifos, não fazem parte do Velho Testamento para os protestantes e alguns outros que também não entraram no Novo Testamento. Mas eles existem e podem ser até estudados como narrativas históricas, mas não como Bíblia, não como Palavra de Deus. Caso algum de vocês queira se aprofundar, eu indico um livro muito bom, que é esse livro aqui, Período Interbíblico, de Enéas Tonini, 400 anos de silêncio profético, em que ele vai narrar todos os acontecimentos relacionados ao povo de Deus durante esse período após a reconstrução de Jerusalém, após o fim do ministério profético, o último ali foi Malaquias, até o início do ministério de Jesus e das profecias de João Batista.
Ele vai narrar muita coisa, o domínio do Império Persa, o domínio do Império Grego, o período Macabeu, o início do Império Romano, na região, o domínio do Império Romano antes de Jesus nascer. Ele vai narrar vários acontecimentos, várias curiosidades, inclusive como se formaram as sinagogas, como se formou o sistema religioso encontrado na época de Jesus, né, do sacerdote, o sumo sacerdote, enfim, como se desenvolveu a economia da região, as cidades que se tornaram principais e que nós vemos Jesus passando por elas, Jerusalém, Cafarnaum, Sidom e outras cidades. Isso tudo é narrado aqui. Então fica a dica para aqueles que gostam de história como eu e quiserem se aprofundar. Mas qual a importância de estudarmos os livros históricos aí para a gente concluir? Nós aprendemos muita coisa nesses vídeos, aprendemos muitas coisas no decorrer dessas aulas, mas nós vemos que é muito importante nós estudarmos os livros históricos para aprendermos a não repetirmos os erros cometidos lá atrás e para aprendermos com as vitórias alcançadas pelos grandes homens e mulheres de Deus no decorrer da história do povo de Israel. A história, a gente costuma falar quando estuda história, que a história é cíclica. Acontecimentos lá de trás, situações lá de trás, mais cedo ou mais tarde acabam acontecendo de novo numa outra circunstância, com outras pessoas, mas tendem a acontecer. Nós vimos isso durante os nossos estudos aí. E quando nós olhamos para trás, olhamos para a história do povo de Deus, nós que hoje somos povo de Deus, aprendemos com eles. Aqui era uma outra situação, é verdade. Era um povo que havia sido separado por Deus, sim, porque Deus tinha propósito para eles, mas era um povo que não possuía o Espírito Santo, com exceção de alguns homens e mulheres ali cheios do poder de Deus, mas que não possuía o Espírito Santo como nós possuímos hoje, morando dentro de nós. É um povo que ainda não conhecia Jesus, o Jesus que veio, que se fez carne e ressuscitou, mas era um povo que já tinha sombras do que Jesus faria, que já tinha lampejos da obra do Messias, já conseguia enxergar isso, coisas que Deus iria fazer através do Messias. Nós vemos isso em algumas pessoas aqui, cuja fé, inclusive isso é falado lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 11, dos heróis da fé, e muitos daqueles heróis estão aqui, presentes nesses livros históricos, nessas narrativas que nós estudamos. Alguns não são citados lá em Hebreus 11, mas nós vemos aqui também que eram homens de fé, homens cheios do poder de Deus, como Elias, Eliseu, reis como Josias, Ezequias, Asa, o mesmo Davi, mesmo Salomão, que no final da sua vida veio a pecar, mas que fez grandes coisas para o Senhor, foi cheio de sabedoria. Aprendemos muitas coisas com eles. Muitas coisas, muitas lições. Infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos se atentam a estudar apenas parte da Bíblia. Apenas os Salmos, às vezes os Provérbios, às vezes só os Evangelhos ou só o Novo Testamento. Mas nós vemos que toda ela é importante, que não há parte da palavra de Deus que não tenha relevância e que não possa nos dar lições e que não possa nos mostrar o caráter de Deus. Nós enxergamos na história do povo de Deus não apenas um Deus de juízo, um Deus severo, um Deus que pune, mas também um Deus de amor e de misericórdia, que ama o seu povo, que ama Israel e que deseja ter Israel ao seu lado, que deseja cumprir as suas promessas, que deseja um Deus que ama não só o povo de Israel, mas ama as nações, ama todos os povos e deseja congregá-los, reuni-los todos junto de si, o que um dia irá acontecer, como nós vemos lá no livro de Apocalipse. E cremos que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia!
que possamos aprender com esses livros históricos, possamos amar os livros históricos, estudá-los repetidas vezes, porque a Bíblia se renova e traz novas lições cada vez que nós lemos, e sermos vitoriosos, como muitos desses homens e mulheres foram, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.